Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde, amigos. Agora, nesse formato que a gente está gravando, eu não consigo ver quem está chegando. Então, o boa tarde, amigos, é que vai a todos. Com áudio aqui no fundo. Bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a nossa leitura de preparo para nos harmonizarmos em mais uma tarde fraterna aqui na nossa querida Casa de Maria. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa Casa de Maria virtual, mas que está de portas abertas a todos. Então, o livro Palavras de Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, João capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência do barro que se renove, entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fite a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidades inquietantes. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a um pequeno humano. Todavia, traz a própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que transfigurará, talvez no condutor de milhões de pessoas. Não julgue nenhum sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é a renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não contendes das trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Que assim seja, que possamos ter fé, sabedoria e confiança sempre, sempre esperar por Deus, porque Ele faz o melhor, Ele sabe o melhor para todos nós, né? E então, aos amigos que nós ainda não cumprimentamos, sejam bem-vindos. Uma ótima tarde a todos, que tenhamos um estudo abençoado. Vou convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa prece. Unindo o nosso pensamento com o nosso Pai amoroso, com o nosso Criador, Deus, com o nosso querido e amado Mestre Jesus, com nossa Mãe de amor, Maria, com todos os nossos amigos, espíritos de luz que nos protegem o tempo todo.
Em primeiro lugar, o nosso muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade maravilhosa de despertar mais um dia aqui no plano físico. Obrigada, Senhor, por coisas que parecem tão simples, mas que precisamos valorizá-la. Por tê-las todos os dias, às vezes não agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por um lugar seguro para habitarmos. Obrigada, Senhor, por um pão sobre a mesa, para um agasalho nesse frio. Obrigada, Senhor, por uma religião. Obrigada pelos nossos protetores que nos guardam, nos protegem, nos acompanham e sempre estão conosco. Obrigada pelo aprendizado que temos tido nesses momentos de apreensão e de aprendizado. Obrigada. Aproveitamos também para te pedir, Senhor, perdão, desculpa, por favor, as nossas ofensas, ainda como seres pequeninos e muito materiais. Erramos quando nos afastamos de Ti, erramos quando estamos muito mais próximos à matéria, quando esquecemos os reais valores. Por isso te peço, Senhor, perdão. Me perdoa quando não tenho paciência ou quando, enfim, me afasto dos seus ensinamentos. E é por isso que aqui estamos mais uma vez. Por isso te pedimos, Pai, para que o Senhor se faça presente em todos os nossos lares, para que o Senhor invada o coração de todos os nossos irmãos, trazendo a paz, o conforto, a fé, a segurança no seu amor, que é infinito sobre todos nós. Pedimos a sua luz, a sua proteção para mais uma tarde. Que o Senhor nos abençoe, Mestre, para que possamos juntos aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho de amor e de bondade. Fique conosco, Mestre querido, que assim seja. E hoje nós não vamos trocar o vídeo, né? Porque nós mesmos faremos o estudo. E vamos lá, a gente pede que Deus abençoe sempre na escolha de um tema, para que Ele fale aos nossos corações, ao nosso pensamento e nos traga paz. E o estudo proposto na tarde de hoje é o homem de bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Tem como título Sede Perfeitos. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um pedacinho, para que eu não corra o risco de perder nenhuma das lindas palavras. Item 1, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse texto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. E aí, com essas lindas palavras a respeito da perfeição, nós escolhemos para fazer essa introdução porque temos uma pergunta. A criatura, como nós, podemos ser tão perfeitos quanto o Criador, que é Deus? Não, de forma alguma. Perfeito é o Pai que está nos céus. Perfeito foi quem nos criou. Então, quando nós falamos dessa perfeição, falamos de uma perfeição relativa. É a perfeição que nós, seres humanos, criaturas, podemos atingir. Estamos suscetíveis a ela. E assim, para chegarmos nessa perfeição, é que a gente vai dar entrada no estudo do homem de bem. Antes de sermos seres
perfeitos relativamente, precisamos ser do bem. Então vamos lá. Como nosso Mestre Jesus nos ensina que é um passo de cada vez. Nós vamos subindo na direção dessa perfeição, na direção de Deus, dos espíritos felizes, e ainda estamos por aqui. Mas Ele está nos dando a mão, Ele puxa, Ele leva um pouquinho no colo para continuarmos subindo, dia após dia. E para isso é que Ele nos traz o seu Evangelho, com seus ensinamentos. Eu costumo dizer que o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, é como se fosse um manual de vida. A gente abre ali quando está com uma situação aflita, uma preocupação, o que eu devo fazer, como eu devo proceder. Abre e as respostas virão. Porque ele nos conduz para uma vida muito feliz, uma vida de amor, uma vida de bondade. Então, é só usarmos um pouquinho mais de seus ensinamentos. E com isso, vamos usar na tarde de hoje o homem de bem. E aí, logo no início desse estudo, ele fala assim para nós: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza, ou seja, integralmente. Então, esse é um ser de muita luz, um coração muito bom, que trabalha as três formas de formas iguais. Ama, é justo, é caridoso. Então nós vamos chegar lá. E para que nós um dia sejamos esses homens de bem, nós vamos caminhando um degrau de cada vez. E o primeiro degrau, ele diz: o homem de bem tem fé em Deus. Fé no Pai, fé no Criador. Fé que Ele é cheio de amor, Ele é mais pura bondade. Fé que Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo e está nos amparando, com certeza, Ele está nos auxiliando. Por mais difícil que a situação esteja aparecendo, Ele está ali, presente, para que as coisas se tornem um pouco mais suaves. E seguindo para o segundo degrau, o homem de bem tem fé no futuro. Fé é esperança, é acreditar que as coisas vão melhorar, pois elas vão. Fé no futuro mais feliz, fé num futuro cheio de amor, fé num futuro de bondade, de alegria, e que esse futuro não seja só daqui a meses ou anos, que esse futuro seja amanhã, que esse futuro seja daqui a 5, 3, 1 minuto, porque dentro de mim já pode ter nascido uma virtude, já pode ter nascido um sentimento bom. Então, ter fé nas coisas boas que ainda estão por vir. Logo em seguida, ele diz que o homem de bem sabe que as dores são provas e expiações e não reclama das dificuldades, porque é perfeitamente normal a gente conversar, a gente falar sobre aquilo que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos passando. Isso é maravilhoso. Falar com um amigo, com o marido, com a esposa, com algum profissional qualificado, isso é ótimo. Nós precisamos desabafar, colocar para fora aquilo que nos angustia. Mas é diferente de reclamar. Reclamar é aquela pessoa, céu, sua vida, tudo tá ruim, tudo acontece comigo, nada vai melhorar, tá tão difícil assim. Isso não nos ajuda, não facilita em nada. Muito pelo contrário, isso nos amarra à dificuldade. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente fala mal daquilo ali, mais a gente se amarra ao sentimento negativo que aquela emoção está nos trazendo. Então é importante calar as nossas bocas para a reclamação e compreender que com fé no futuro as coisas hão de melhorar. Ele diz também que os homens de bem são felizes em ajudar, em enxugar lágrimas, em dar consolo. O homem de bem é feliz fazendo alguém feliz. E como é bom saber que foi útil para alguém. Isso é muito importante.
é nos felicitarmos com a felicidade de um irmão. Quantas vezes nós já estivemos no lugar de pedir, de precisar de uma ajuda, de um colo, e o tivemos? Então, que tenhamos alegria, prazer em quando encontrarmos esse irmão que necessita de nós, que necessita de um consolo, de um carinho, de uma conversa, enfim. Seja ela a ajuda que nos apresentar. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, as oportunidades de servir, de sermos úteis a Deus. E em sequência ele diz: o homem de bem é bom e é humano com todos. Somos todos iguais. À medida que nós amamos de forma fraternal. É muito importante ressaltar que temos afinidade, sim. Tem aqueles espíritos que nós temos mais amizade, natural. Mas amar e ser bom é para com todos. Até mesmo para com aqueles que nós não conhecemos, se tivermos uma oportunidade de ajudar, como por exemplo, parece tão simples, mas vemos um noticiário, alguma coisa difícil ou triste, fazer uma prece. Ainda que eu não conheça, que eu não saiba o nome, mas que eu mande as minhas intenções até lá. E vai chegar a minha emoção, a minha vibração positiva, dos votos de melhora, de saúde, de recuperação, chega até lá. Então nós podemos, sim, amar, ser bons com todos, de forma igual. E ainda continuando, o homem de bem respeita as outras opiniões. E nesse título achei muito engraçado porque a gente sempre fala nisso, né? E às vezes ainda é difícil compreender esse ensinamento, porque eu tenho o direito de ter uma opinião que diverge de outra pessoa. Somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Cada um está em uma maturidade, não certo ou errado, mas temos o direito de pensar de forma diferente. Mas eu não posso ofender aquele que eu não concordo. Como, por exemplo, se eu não concordo com a opinião de Maria, que pode ser uma companheira minha aqui do centro, da casa de Maria, eu posso discordar da opinião dela, mas não dela. A gente precisa entender que podemos pensar diferentes sem emanar uma energia negativa contra aquela pessoa, ou seja, sem ter raiva, sem se ofender, sem magoar, sem achar que é implicância, ou que o outro está errado, ou é arrogante. Enfim, ele só tem uma opinião diferente da minha. E quem sabe se eu realmente estou errada ou certa? Então nós precisamos rever esses conceitos para não levar as coisas para o lado pessoal. Amadurecer o nosso pensamento e pensar que somos sim espíritos diferentes, que podemos sim ter opiniões diferentes e ainda assim estarmos no mesmo ideal. E quando eu citei o Centro Espírita, né? Agora nós não estamos aqui presencialmente nos centros, mas voltaremos a estar em breve. E isso é muito importante para uma equipe, né? Naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, nos fala de muitos casos seríssimos de como uma instituição pode ser atacada. E essa diferença nas opiniões é uma brecha muito forte. Isso nas religiões, isso no lar, isso no trabalho. Nós necessitamos entender que as opiniões diferentes não podem ser levadas para o pessoal. E seguindo, ele fala que o homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Nada disso. Ele esquece e perdoa do coração. E essa passagem eu gostei muito também porque fisiologicamente, né, biologicamente, quando um fato acontece conosco, ele vai ficar registrado aqui, na nossa memória. Eu me lembro coisas de
um ano atrás, de 15, de 30. Alguns companheiros que podem estar assistindo, que já têm um cabelo um pouquinho mais branquinho, podem se lembrar de coisas de 50 anos atrás, de 70 anos atrás. É assim, fica registrado. Mas quando ele fala perdoa e esquece, é esquecer daqui, ó. É esquecer do coração. É que isso não se torne mais um peso, uma angústia. Quando a gente se lembrar daquele fato, né, daquela situação difícil, que essa recordação fique aqui, só na memória, mas que não venha à tona o nosso sentimento, a nossa tristeza que possamos ter sentido, o ódio ou o rancor, para que isso não se modifique em uma vingança, nem nada assim. Então, à medida que a gente vai perdoando, sinceramente, aos poucos, porque o nosso grande mestre Jesus nos ensinou, né, que a repetição faz com que as coisas um dia se tornem naturais, rotineiras. Então ele sabiamente diz o quê? Perdoa não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa. Então a gente vai perdoar sempre. Precisamos viver perdoando. E quando a gente perdoa, a gente não perdoa pelo outro exatamente, mas a gente perdoa para que o nosso coração tenha paz, para que o nosso coração tenha tranquilidade, para que quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, ou para quando nós fizermos a nossa passagem de volta para casa, nós saibamos que fizemos o melhor possível. Por isso é importante sim perdoar, e perdoar sinceramente. E ainda que hoje as coisas não saiam, né, tão bem, não fluam, eu não consigo perdoar integralmente, que eu faça como um exercício, por exemplo. Eu não consigo dizer ainda, eu te perdoo para determinada pessoa, determinada circunstância. Então, primeiro que eu fale dentro de mim, eu perdoo, eu perdoo. E aí eu vou me esforçando para que um dia eu possa falar, mesmo que a princípio isso saia entre os dentes, tipo, eu te perdoo. Ainda não vai ser natural, mas é um processo. E à medida que a gente se esforça, um dia o perdão sai. E sai sinceramente. E aí quando ele sair, a gente não vai esquecer o que aconteceu aqui, não. Mas aqui, ó, vai estar tão leve que a gente vai estar em paz. E isso é muito importante. E continuando, o homem de bem é indulgente. A gente fala muito da indulgência no Espiritismo, é uma palavra belíssima. Então vamos falar mais uma vez. Indulgente, ou seja, ser gentil, ser tolerante. E quando eu penso no outro, né, numa crítica que eu gostaria de fazer, num erro que eu tô vendo que ele tem, como se nós pudéssemos julgar alguém, né? Mas uma opinião diferente, ser gentil. Ser indulgente, para mim, foi traduzido da melhor forma assim, com a gentileza. Porque eu preciso da gentileza dos outros. Porque quando eu erro, e erro muito, eu desejo que as pessoas sejam indulgentes comigo. Que elas pensem, poxa, mas acontece essa situação, ela pode ter passado por determinada situação difícil, pode estar preocupada, pode estar sofrendo. Eu desejo que façam isso comigo. Então por que eu não vou fazer com outra pessoa? É simplesmente ser gentil. E ser gentil com os sentimentos dos outros também. Respeitar quando o outro tem que se calar. Eu me calar quando o outro tem que falar. Ser gentil é fingir que não viu alguma coisa de errado que estava acontecendo. É não expor aquela pessoa ao ridículo. É não ficar comentando dos erros. Tem tanta coisa boa acontecendo. Por que eu vou ficar falando só dos defeitos de alguém? Toda pessoa tem virtudes. Ainda que ela esteja escondida lá dentro,
Assim como um diamante, né, precisa ser lapidado e às vezes por dor a gente se lapida e depois vem o brilho. Assim somos todos nós. Então aqui dentro sempre terão coisas boas. E aí, continuando, não procure os defeitos dos outros. Como nós estávamos falando, me lembro de uma passagem, mas eu não me lembro quem estava passando. Eu acho que os discípulos passavam e Jesus também, enfim. Havia um animal morto. E alguém falou, nossa, que mau cheiro, né? E outro falou, nossa, o animal está podre. Enfim, algo parecido com isso. E vem o mestre e fala assim, que dentes lindos tinha esse animal. E é nisso aí que a gente tem que se apegar, nas coisas boas. Porque de forma geral, todo mundo já vê o defeito de todo mundo. Então cabe a nós, cristãos, nós que desejamos ser os homens e mulheres do bem, olhar as virtudes daquela pessoa, não apontar os erros. Deixemos isso com aqueles que têm ainda um pouquinho menos de conhecimento, um pouquinho menos de vontade de melhorar. Mas nós não. Nós, todos nós cristãos, nós espíritas, nós que amamos a Deus e nós que sabemos que Ele nos olha assim. Imaginemos agora, Deus vai lá com muito carinho, né? Cria a nossa vida e aí traz para a Terra, temos uma reencarnação. Se Ele ficasse lá dissimulando, falando, nossa, né? Trabalhei, me esforcei, vi virtudes, auxiliei. Aí os mentores vêm, programam nossa encarnação, programam nossas provas, tudo aquilo. Em determinado momento da vida eles se reúnem só para ver os nossos defeitos. Mas ela errou nisso, ela fez aquilo, olha aquilo outro, que pessoa arrogante, enfim. Olha que tristeza seria. Uma perda de tempo. E não é isso que eles fazem. Muito pelo contrário, indulgentes demais. Os amigos de luz veem a nossa vontade de acertar, ainda que venhamos a errar 1000 vezes com o mesmo erro. Eles falam, mas pelo menos está tentando, está se esforçando, está querendo se melhorar. E isso é muito importante. Então que nós também tenhamos paciência para fazer isso com o outro. Assim como desejamos que o outro faça conosco, não é favor nenhum. É o mínimo, já que desejamos que façam o bem para nós, fazermos o bem para o outro. Se eu não quero ser julgada, não me cabe julgar. Se eu não quero ser criticada, não me cabe criticar. Se eu não quero que falem mal de mim, não me cabe falar mal de ninguém. Estamos aqui para ser úteis, estamos aqui para servir. Então, lembrando daquela história, que possamos ver sempre o lado positivo, os dentes bonitos, que possamos encontrar a virtude, ainda que ela esteja bem escondida, como às vezes ela está dentro de nós e pode estar dentro do outro também. E aí, continuando, nós temos uma parte que fala assim: o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e luta para combatê-las. É isso que nós estamos fazendo mais uma vez na tarde de hoje. Primeiro, nos avaliando. À medida que a gente abre o Evangelho e vê vários itens, né? Vários desses degraus para a gente subir e se tornar um homem de bem, a gente precisa olhar e avaliar-nos, não ao outro. Deixe que ele se avalie, mas voltando para nós. É isso que nós estamos fazendo, estudando as nossas próprias imperfeições. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos reconhecer. Que seja um momento que nós estejamos sozinhos. Que nós sejamos honestos. Que nós sejamos humildes. Possamos baixar sim a nossa cabeça para reconhecer os nossos erros.
Porque à medida que eu sei quais erros eu tenho como tentar consertá-los. Tentar não, eu tenho como consertá-los. À medida que eu sei onde eu sou mais frágil, eu sei como me fortalecer. E para isso, eu preciso olhar para dentro de mim. Seja no momento de oração, de uma palestra, tomando um banho, olhando uma paisagem bonita. Enfim, é muito importante nos conhecermos em primeiro lugar e em segundo, tentar combater essas dificuldades que ainda existem dentro de nós. Porque não me adianta só reconhecer, né? Falar, eu sou assim, eu sou impaciente, por exemplo. E aí baixar aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é assim. A gente precisa se melhorar. E precisamos mais, precisamos para ontem. O nosso tempo aqui na Terra é muito curto. E aqui é a nossa escola. A gente sabe quando chegou, mas a gente não sabe quando vai embora. Então é muito importante aprendermos o máximo as lições que a vida vem nos dar. Reconhecer os nossos erros, sim, é muito importante, mas lutar para combatê-los. E eu me lembro de uma amiga que falava assim, ela reconheceu que ela não tinha paciência, não era uma pessoa muito paciente, então pedia a Deus que a desse paciência. Mas estava acontecendo muitas coisas para que ela perdesse a paciência, né? E às vezes ela perdia. E aí um dia no estudo aqui na casa de Maria, ela contou isso e aí outra pessoa falou assim, olha minha amiga, mas se você tem que desenvolver a paciência, como você vai fazer isso? Se você não tiver a paciência provada. Então coisas vão acontecer para você testar a paciência. E ela riu e falou assim, meu Deus, então acho que eu nem vou mais pedir isso. É melhor eu já aprender logo de uma vez do que ficar passando por certas situações difíceis. E é assim, claro que é mais fácil quando a gente aprende logo de cara. Mas nós ainda não estamos com essa facilidade toda. Então é um dia de cada vez, caminhando com passos lentos, mas que sejam firmes e seguros na direção do bem, na vontade de nos tornar seres mais felizes, mais bondosos, mais amorosos. À medida que temos mais virtudes do que dificuldades. Então vamos lá, vamos melhorar, vamos servir, vamos adiantar o nosso progresso. E aí, aqui nós temos... Só um segundinho. Aqui nós temos uma outra parte que fala assim, um homem de bem não se envaidece. Não se envaidece com nada, né? Mas aí nós vamos trazer um sentido de envaidecer positivo, digamos assim. Como, por exemplo, estarmos hoje, aqui à tarde, reunidos na nossa casa de Maria, abrindo o Evangelho de Jesus, estudando, quando nós podíamos estar deitados no sofá, vendo qualquer coisa, estar dormindo, enfim, estar por aí fazendo outra coisa que não nos dedicarmos a nos melhorar através dessa doutrina. Poderíamos, somos espíritos livres. Mas já que estamos aqui, vamos comemorar. Graças a Deus que nós estamos aqui. Então é importante nos orgulharmos dos passos que damos para o bem, para o nosso progresso. Então que bom que estamos aqui. Será que há 1 ano atrás eu estaria aqui? Será que há 5 anos eu estaria aqui? Será que há 20 anos? Onde eu estava num sábado de sol à tarde? Não é porque a gente não está podendo sair muito de casa, mas nós estamos aqui porque estamos a convite do Mestre Jesus. Poderíamos estar dentro do nosso próprio lar, mas fazendo alguma outra coisa. Mas não. Estamos aqui com o seu Evangelho. Estamos aqui falando de amor, falando de bondade, querendo melhorar, querendo nos conhecer melhor, para servir melhor,
para sermos homens de bem. Então isso é orgulhar-nos das nossas boas atitudes. Envaidecer vai mais para a vaidade, da arrogância. E aí quanto mais alto a pessoa vai, né, com toda a sua vaidade, maior é o tombo, é a queda. Então, envaidecer-nos com nada. E ele até diz, afinal de contas, tudo que nós temos pode ser tirado. Então aquilo que a gente deve se orgulhar, deve trabalhar, deve lutar mesmo para conquistar, são tesouros sim, mas tesouros espirituais. Aqueles que a traça não rói, que o ladrão não vai roubar. São os valores morais, são as virtudes, são os bons ensinamentos. É isso que eu vou levar. É isso que é valioso demais para mim. Quando nós arrumarmos a nossa bagagem, né, de volta para casa, a nossa verdadeira casa junto de nosso Pai, que formos arrumar a nossa mala, ali não vai caber nada de material. A gente não consegue levar. Mas ali dentro a gente leva um sorriso que a gente plantou em alguém. Abre a mala, né? Visualiza ela. Vamos pensar que a gente tem uma mala muito grande assim. E que a gente vai ter muita coisa boa para jogar. Um amor que a gente distribuiu, uma visita a alguém, uma ligação, uma doação, um alimento, um agasalho, um momento que emprestamos o nosso ouvido, ainda que seja para ouvir aquela história que já ouvimos 1000 vezes, mas que faz feliz aquele que está ouvindo. Então isso é o que vai entrar na nossa bagagem. A lágrima que a gente enxugou de alguém, o sorriso que a gente plantou, a quem a gente amou. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, o que se leva da vida é a vida que se leva. E é isso aí. A gente só vai levar o que a gente viveu, o que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente amou. Então, para isso, a gente precisa ter uma bagagem enorme. Assim, vamos pensar uma bagagem como se fosse um trem. Cada vagão cheio de coisas boas. Tomara que a gente possa levar isso. Não chegar lá no plano espiritual com uma necessairezinha desse tamanho de coisas boas. Não. Vamos pensar num trem cheio de bagagens. E é isso que o nosso Mestre Jesus nos convida a fazer. Deixar aquela bagagem pesada que dificulta a gente a subir esses degraus, porque ela está cheia de ódio, de rancor, de inveja, de mágoas, de tristeza, enfim. Tudo isso aqui são sentimentos muito pesados, muito densos, que pesam na hora de carregar. Imagina uma mochila cheia de pedras nas nossas costas. É assim que às vezes a gente anda. Agora imagina subindo uma escada bem alta, com essa mochila pesada. Fica difícil demais, né? Então a gente pode abrir ali e ir tirando esses sentimentos ruins. Pedir a Deus que nos ajude a tirar tudo isso das nossas costas, da nossa mochila, do nosso coração, do nosso pensamento, a fim de que possamos ficar mais leves, para alçar voos mais altos, sermos mais felizes, termos mais disposição e vontade de amar, de ajudar, que é pegar as bagagens boas para encher um trem inteiro de belas atitudes, de bondade, e enfim seguirmos mais leve, subindo um passo de cada vez. E aí, continuando, ele diz assim: o homem de bem, se tem homens sob a sua dependência, usa de bondade e benevolência, como por exemplo, se temos pessoas que trabalham para nós em uma fábrica ou até mesmo dentro de um lar, né? Pessoas na nossa dependência. Bondade. Seja qual for a nossa posição, nós precisamos mais um do outro.
Em contrapartida, ele também diz que o subordinado compreende os deveres da sua posição e todos precisamos trabalhar juntos. Como, por exemplo, vamos botar o exemplo de nossa casa, né, de nossa instituição. Existem as pessoas que podem estar lá com a tarefa de encher os copinhos de água, de limpar. Existem as pessoas que estão na coordenação, precisam participar de reuniões, de seminários, enfim. Todos eles são necessários para que a gente tenha um equilíbrio. Quando as casas reabrirem, em breve, tudo isso precisa estar em harmonia. Se faltar aquele que estava lá organizando, isso daqui sozinho não sustenta. E se faltar quem ficou na parte material, ali cuidando da casa, da limpeza, enfim, esse daqui sozinho também não é nada. Nós precisamos um do outro para ter esse equilíbrio. Isso no nosso lar, isso no nosso trabalho, isso na nossa vida. Ninguém é autossuficiente. Precisamos e muito uns dos outros. Então, que sejamos humildes para reconhecer isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Que saibamos reconhecer todo e qualquer serviço que nos é prestado. Imaginemos agora os amigos que não poderiam deixar de trabalhar se deixassem. Não só os médicos, os enfermeiros, enfim, a todos os que trabalham no hospital, na área da saúde, mas como aqueles que também estão nas limpezas, aqueles que fornecem medicamento, os que fornecem alimento, ou seja, todos são importantes, mais uma vez. Ninguém vive bem sozinho. Então precisamos conseguir equilibrar os nossos pensamentos, aceitar as opiniões diferentes para vivermos mais em paz. E aí, antes de encerrarmos, tem uma outra parte que eu gosto muito, que falou a respeito dos sentimentos. O homem de bem procura ter bons sentimentos. E aí tem uma história que a gente usa muito, né? Vamos pensar no sentimento ódio, que é um sentimento triste, ruim, mas existe. E nós, como ainda estamos, né, nessa faixa de vibração um pouco mais baixa do que a que desejamos, assim que conseguirmos subir essas escadas, ainda sentimos o ódio. Ele faz parte, até mesmo do nosso aprendizado. Então o ódio, ele é como um passarinho. O ódio voa perto da gente. Quando a gente menos espera, ele volta de novo. Quando a gente vê, ele dá um rasante na gente. Isso a gente às vezes não consegue evitar. Mas esse passarinho do ódio, ele não pode fazer ninho, nem na minha cabeça, nem no meu coração. Que quando eu perceber esse passarinho aqui, próximo a mim, posso mandá-lo embora. Vai, segue, passarinho. Você não me pertence. Nós só pertencemos o amor. E ele nos pertence. Porque somos filhos de Deus, de um Pai que é bondoso demais, misericordioso, que nos fez para o bem, para amar e para servir. Então, à medida que vem um passarinho que não condiz com aquilo que Deus quer de mim, eu tenho direito, eu tenho dever de mandá-lo embora. E tudo bem, esse é o nosso desejo, mas como que a gente manda esse passarinho embora? Com a caridade, amando, servindo, sendo útil. Amar é ser útil. Não me adianta dizer que amo alguém se eu não sou útil a essa pessoa de alguma forma. Como que eu vou ser útil nesse momento? Eu não estou nem podendo sair de casa. Seja útil sim. Faça uma ligação. Às vezes tem alguém que está sozinho, que não escuta uma palavra amiga. Faz uma ligação de vídeo. Sorria bastante. Entre no lar daquela pessoa com muito respeito. Leve alegria para ela. Escreva uma carta. Quanto tempo a gente nem está mais fazendo isso? Mas talvez as pessoas fiquem muito surpresas e felizes em receber.
Enfim, nós temos muitas formas de ser úteis e de amar e de mandar esses passarinhos embora. Faz uma prece, liga uma música, às vezes até um pouco mais alta e canta. Canta para Deus, canta para a vida, canta para ser feliz. E para fazer feliz aqueles que vão estar escutando, mesmo que eles não queiram escutar. Às vezes a voz meio desafinada faz parte. O importante é sermos nós, cristãos, espíritas, propagadores do bem, da alegria. Aquilo que falamos no início, ter fé no futuro, que tudo vai passar, que as coisas boas acontecerão, como já tem muitas acontecendo nesse momento. Então, que possamos estar dispostos a isso, abertos, abrir o nosso coração para o próximo, para amar. E assim a gente não vai ter muito tempo para ficar paradinho, para o passarinho vir e fazer a casinha dele. Não, vai embora. E aí, para encerrar, tem uma frase que eu gostei muito aqui, que eu vou ler novamente, está no Evangelho, que diz assim: essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que a conduz a todas as outras. Então é necessário nós nos esforçarmos, sim, porque ninguém pode fazer por mim, ninguém pode me evoluir, pode me melhorar. Não. Isso depende de cada um de nós. Depende daqui, ó, da minha cabeça, dos meus sentimentos, da minha vontade. Só eu posso fazer por mim. Só eu posso me tornar uma pessoa melhor. Só eu posso amar mais a Deus e posso amar mais ao próximo. Só eu posso me fazer uma pessoa mais feliz. E é isso que nós precisamos fazer. Porque o homem de bem, ele ama. O homem de bem não reclama. O homem de bem é feliz. O homem de bem valoriza as coisas boas, as coisas simples que a vida nos dá. O homem de bem abre a janela nessa hora e dá graças a Deus para olhar um céu. Hoje, com uma tarde linda, dá graças a Deus por poder estar vendo um lugar maravilhoso que nós encarnamos. O homem de bem é útil a Deus e a todos os seus filhos, que são os nossos irmãos da humanidade. Então que sejamos nós, eu, vocês, homens e mulheres, crianças e adultos, idosos, nunca é tarde, que sejamos seres do bem. É esse convite que a doutrina espírita vem nos trazer e que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. É agora, está na hora da gente aceitar e sermos muito mais felizes. E eu vou convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Senhor, que é maravilhoso e bondoso demais. Muito obrigada por estarmos aqui juntos. Obrigada por essa doutrina que invade os nossos corações, que nos traz o consolo, que nos traz a paz que nós precisamos. Obrigada por todos os espíritos de luz que trabalham incansavelmente para que todos nós estejamos protegidos e amparados, independente da circunstância. Sabemos que estamos, por isso temos muito que te agradecer. Jesus, mestre amigo, Senhor tão querido, muito obrigada por ter vindo até a Terra nos ensinar, nos exemplificar como é ser um homem do bem. E a Ti procuramos seguir aquilo que o Senhor nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui estamos mais uma vez para aprender um pouquinho mais, para nos tornar melhores instrumentos do Seu trabalho aqui na Terra. Usa, Senhor, de nós,
que tenhamos a oportunidade de servir. Abre, Pai, os nossos ouvidos e os nossos olhos para enxergarmos a melhor forma de sermos caridosos e que essa chama, essa vontade de servir a Ti possa continuar nos nossos corações, hoje e em todos os dias da nossa vida. Por mais simples que pareça a nossa ajuda, que nós não percamos oportunidade de Te servir. E aproveitamos para Te pedir, Pai, entre em todos os lares, visite os nossos familiares, visite os nossos irmãos aqui na terra, sejam eles conhecidos ou não. Por favor, entre nos hospitais, nos asilos, na rua, onde tiver qualquer irmão nosso. E nós Te pedimos, Pai, derrama luz, derrame saúde e derrame paz para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e continue conosco para mais uma semana. Que assim seja. E uma ótima tarde a todos, amigos. Fiquem com Deus.